Soma e produto da equação do segundo grau. Como sabemos, toda equação do segundo grau, pessoal, ela pode ser escrita, ela é escrita, né, na forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, com a diferente de zero, b e c pertencente ao conjunto dos números reais. Um método de resolução das equações do segundo grau muito conhecido é a fórmula de Bhaskara. X é igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta, tudo isso dividido por 2a, onde o delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. É conhecido como discriminante da equação porque ele vem dentro de uma raiz quadrada. Outro artifício que também é muito usado para resolver equações do segundo grau é a resolução por soma e produto. O que é soma e produto? Até aqui, acredito que vocês já entendem que toda equação do segundo grau ela pode ser fatorada na forma A, que multiplica x menos x1 vezes x menos x2. Isso é igual a ax ao quadrado mais bx mais c, porque é a forma fatorada da equação do segundo grau. Trabalhando um pouquinho aqui a álgebra, conceitos algébricos, muito importante, e um conceito muito bonito dentro da matemática, o que a gente tem? A x vezes x dá x ao quadrado, x vezes x2 dá x1 vezes x dá x1 vezes x, só corrigindo aqui um pouquinho. Depois, x vezes x2, x2 vezes x, e x1 vezes x2 menos com menos dá mais x1 vezes x2. Essa parte aqui foi desenvolvido o polinômio aqui, né? X menos x1 que multiplica x menos x2, distributiva. Isso é igual a ax ao quadrado mais bx mais c, porque é igual à equação de segundo grau. Continuando um pouquinho aqui. Dá uma olhadinha aqui. x1 vezes x menos x2 vezes x, isso daqui pode ser fatorado, aí entra o conceito de fatoração, x1 e o x2 em relação a x e x, o x é o fator comum. Então, sobra x1 mais x2 vezes x, ambos negativos, evidencia, mais x1 vezes x2. Isso é igual a ax ao quadrado mais bx mais c, porque é a equação do segundo grau. Continuando mais um pouquinho. Ax2, fazendo a distributiva do a vezes x ao quadrado dá ax ao quadrado, a vezes menos x1 mais x2 vezes x dá menos a x1 mais x2 vezes x, e a vezes x1 vezes x2 dá ax1 x2. Distributiva do a, com todos os termos aqui dentro do cochete. Isso é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Muito bem. O que nós temos aqui agora? Ó? Se dentro dessa igualdade os termos correspondentes são iguais, então há uma relação entre eles. Como assim? Dá uma olhadinha aqui, ó. O x é o nosso coeficiente do primeiro membro e o x é o nosso coeficiente aqui do segundo membro. Então, menos a x1 mais x2, ele vai ser igual a b, porque b é o coeficiente de x no segundo membro e menos a x1 mais x2 é o coeficiente de x no primeiro membro. Então, esses coeficientes são iguais. É o mesmo que acontece aqui, ó. Ax1 vezes x2, ele é igual ao coeficiente de c, porque é o termo independente, é o termo que não tem x. Então, eles são iguais pela igualdade. Muito bem. Se isso é verdadeiro, né, já que são os termos de uma mesma equação, igualamos agora esses coeficientes. Dá uma olhadinha aqui. Menos a
que multiplica x1 mais x2, que é os valores que nós temos aqui, é igual a b. E assim, a x1 vezes x2 vai ser igual a c, certo? Então, isolando, passando o a que está multiplicando, dividindo, né? Vai ficar que a soma, que é o x1 mais o x2, é igual a menos b sobre a. E que o produto, que é o x1 vezes o x2, ou x', x duas linhas, vai ser igual a c sobre a. Então, neste caso, nós temos que a soma das raízes de uma equação de segundo grau pode ser escrita como menos b dividido por a, e o produto das raízes de uma equação de segundo grau vai ser igual a c sobre a. Esse é a regra, né? É a resolução por meio de soma e produto das raízes, tá bom? Vem comigo aqui num exemplo. Vamos resolver a equação x² menos 11x mais 28 igual a zero. Primeiro, pela fórmula de Bhaskara. Fórmula resolutiva, Bhaskara. Então, vamos lá. É x² menos 11x mais 28. O a, ele vai valer 1, coeficiente de x². O b, ele vai valer menos 11, que é o coeficiente de x. E o c, ele vai valer 28, que é o termo independente. A fórmula de Bhaskara. Primeiro fazendo o delta, que é o discriminante, né? Delta é igual a b² menos 4 vezes a vezes c. Delta é igual a menos 11 ao quadrado, menos 4 vezes o valor de a, que é 1, e vezes o valor de c, que é 28. Delta é igual a menos 11 ao quadrado é 121 positivo, sempre positivo. Qualquer número negativo elevado ao quadrado positivo, menos 4 vezes 1 vezes 28 dá 122. 4 vezes 1 vezes 28, tá bom? 112. Não é 122, não. Corrigindo aqui, tá, pessoal? Então, delta vai ser igual a 121 menos 112, 9. Muito bem. X é igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta, dividido por 2 vezes o valor do a. Como nós já temos o valor do discriminante delta, agora a gente troca tudo aqui na fórmula de x. Vai ficar menos o valor de b, que é menos 11, aquele aqui, mais ou menos a raiz do delta, que é 9. Tudo isso dividido por 2 vezes o valor de coeficiente de a, que o a vale 1. Aquele aqui, ó, 1. Arrumando aqui o x. X é igual a 11 positivo, menos com menos dá mais ou menos. A raiz de 9 é 3. Tudo isso dividido por 2 vezes 1, que é 2. Portanto, o que nós vamos ter aqui? Que o x' ou o x1, tanto faz, sem problema algum aqui, vai ser 11 mais 3. 11 mais 3 dá 14. 14 dividido por 2 dá 7. E o x duas linhas, ou o x2 aqui, vai ser o 11 menos o 3 dividido por 2. 11 menos 3 dá 8. 8 dividido por 2 dá 4. x1 ou x' é 7. O x2 ou x duas linhas, tanto faz, é 4. Então, a solução desta equação, x² menos 11x mais 28, é 4 e 7. Aí, então nós temos a solução por meio da fórmula de Bhaskara. Tranquilamente, né?
Agora, usando o artifício da regra soma e produto, o que que nós podemos encontrar? Então vamos lá. O que que é soma? Soma é igual a menos B dividido por A. Portanto, soma, vou colocar um S que é mais fácil, né? É igual. Quem é o B? O B é menos 11, né? O menos é da fórmula. Menos, e o menos 11 é do valor do B, dividido por A. O A vale 1. Portanto, a soma vai ser igual a 11. Tá vendo? Ó? Ficou o oposto aqui, ó. De menos 11, 11, tá? Tem que tomar cuidado porque a gente tem que seguir a risca. Quem é o A, quem é o B, quem é o C. E jogar na regra, né, no artifício da soma e do produto. Deixa eu subir um pouquinho aqui. E o produto? O produto vai ser C sobre A. Portanto, o produto vai ser igual. O valor do C é 28 dividido por A, e o A vale 1, né? O A aqui, ó, vale 1. Portanto, o valor do produto é igual a 28. Tá, e aí? Nesse caso, como nós temos os valores, precisamos encontrar o valor de x, que nesse caso, que o delta é positivo, nós temos duas raízes reais distintas. Essas duas raízes, quando somadas, têm que dar 11, e quando multiplicadas, têm que dar 28. Portanto, gente, os únicos dois valores que você encontra que, quando multiplicados, é 28 e quando somados dá 11 é o 4 e o 7. Lembre-se sempre que tem que satisfazer essas duas condições. A soma tem que ser 11 e o produto 28. Então, usando o artifício da soma e do produto, a solução desta equação, né, x ao quadrado menos 11x mais 28, vai ser igual a 4 e 7, tá bom?